a nossa oradora da tarde, Renata Rivetti. Ela vem-nos falar de inteligência, como encontrar uma vida com mais significado e felicidade em tempos desafiadores. A Renata é graduada em Administração e tem uma pós-graduação também em Psicologia Positiva, uma especialização em Estudos de Felicidade com o Tal Ben Sahar. Apesar de ter feito aqui um percurso em marketing desde 2017, fez aqui uma mudança de carreira e trabalha atualmente no desenvolvimento de pessoas, nomeadamente na sua felicidade no trabalho, é aqui diretora e consultora da Reconnect Happiness at Work e professora convidada também do MBA na ISEC Lisboa de Felicidade Organizacional. Boa sorte, Renata, o palco é seu e vamos então ouvir como é que podemos encontrar mais significado para as nossas vidas. Até já! Obrigada, Mônica, obrigada a todos pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje. Vou tentar falar devagar, né, porque o meu português é aqui do Brasil, mas qualquer pergunta me avisem. E a ideia é que a gente possa desmistificar um pouco, trazer o tema da felicidade de forma talvez mais prática, menos subjetiva, sabendo que é um tema que é a grande busca de todos nós. Deixa eu compartilhar a minha tela. Obrigada por já ter me apresentado. Então, Mônica, nem sempre falei de felicidade, né? Mas hoje, então, acredito muito no tema e acho que a gente pode olhar o tema da felicidade de forma científica para que a gente cuide da nossa vida, cuide do nosso entorno e, quem sabe, né, construa uma sociedade melhor. Por que falar sobre felicidade? Essa é a primeira pergunta. A primeira resposta é a resposta mais óbvia. Felicidade é a busca de qualquer ser humano. Então, há milhares de anos que a gente realmente fala sobre a felicidade, estudando a felicidade. Então, os filósofos gregos já estudavam a felicidade, a religião estuda a felicidade, mais recentemente a neurociência, a economia e a psicologia. Então, no fundo, todas as nossas escolhas são para buscar uma vida feliz. Aristóteles já falava, a felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e finalidade da existência humana. Então, de fato, quando a gente pensa em buscar um emprego, quando a gente pensa em buscar uma relação, quando a gente pensa em buscar conquistas materiais, no fundo, a gente busca a felicidade. E quando a gente olha mais recentemente, se antes o trabalho era um fardo, hoje a gente pensa que a gente não quer trabalhar só para pagar as contas. 76% das pessoas estão repensando suas carreiras. As pessoas começaram a entender, talvez com o Covid, a brevidade da vida, o tempo que a gente se dedica para o trabalho, e a gente começa a entender que talvez o trabalho tenha que ser mais do que só uma fonte de sobrevivência. 66% das pessoas querem um trabalho que traga satisfação, significado ou realização. Somente 20% das pessoas hoje se sentem felizes no trabalho, e a gente começa a entender que a gente não quer mais ser medido por horas trabalhadas. Se antes, né, essa jornada que vem desde o Fordismo, de 5 vezes por semana, 8 horas por dia, a gente era medido por, de repente, estar na frente, né, do nosso chefe. Hoje a gente está trabalhando de qualquer lugar, trabalhando remoto, em modelos híbridos, em jornadas assíncronas. Então a gente começa a entender que o trabalho é muito importante na nossa vida e ele faz parte da nossa vida, mas a gente precisa talvez redesenhar a forma com que a gente atua hoje, redesenhar as relações que a gente tem no trabalho, redesenhar as jornadas, redesenhar muitas vezes o modelo que a gente hoje tem. E quando a gente hoje pensa, muitas pessoas me falam, assim que a vida voltar ao normal, aí sim eu posso ser feliz, né? E, na verdade, o mundo de hoje é um mundo que não sei se vai melhorar no curto prazo. Desde o contexto pós-Guerra Fria, se fala de um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Um mundo que tudo muda o tempo todo. E após Covid, começa a se falar de um mundo bunny, né? Um mundo brittle, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A gente entra num elevador, tem uma tela já com alguma notícia, normalmente notícias que levam a gente para um viés negativo, né? Então a gente já se preocupa, já fica ansioso.
Hoje a gente tem um excesso de fake news, a gente tem um excesso de informação. Então, ele é um mundo que traz ansiedade quase que automaticamente, né? A gente acorda e dorme com o celular, a gente recebe um monte de informação, a gente tem mais de 35 mil pensamentos por dia. Então, como é que a gente olha para tudo isso e entende que é um mundo que me traz desafios e que não vai melhorar no curto prazo? Então, a ideia é olhar que hoje a gente está sendo muito impactado por esse mundo VUCA, por esse mundo Bunny, e que talvez a gente queira tanto ser feliz, mas o que a gente observa ao nosso redor hoje é um mundo adoecido. A gente é um país, um mundo ansioso, a gente é um mundo que tem agora um excesso de burnout, pessoas solitárias, né? Ministérios da solidão sendo construídos em Londres, no Japão, em alguns países, começando a pensar sobre isso. A depressão é hoje também um aspecto que a gente enxerga na maioria dos países, né? Então, o Brasil, a gente é o 5º país em depressão, imagino que Portugal também tenha realmente um indicador ruim. Não sabemos lidar com essas relações virtuais e manter a conexão, manter muitas vezes as relações profundas, manter o nosso grupo de apoio. Ou seja, não fomos preparados para esse mundo que a gente vive hoje. E a ideia é, se eu for esperar o mundo ideal, o país ideal, a gente vai esperar muito. Então, tanto o Brasil quanto Portugal, a gente não está no top 10 do World Happiness Report. Somos países que passamos por inseguranças, por desafios políticos, econômicos, culturais. Como é que a gente entende que o mundo é desafiador e vai continuar sendo, mas eu preciso, né, como Stephen Hawking fala, me adaptar às mudanças que o mundo me traz. Entender que os desafios vão continuar acontecendo e são inevitáveis. Como é que eu olho para eles e eu cuido de mim no meio desse mundo que é tão desafiador? E quando a gente pensa, será que o ser humano, né, foi programado para ser feliz? E, na verdade, a gente entende que a gente tem alguns desafios, né? Hoje a neurociência mostra que o ser humano foi preparado para sobreviver e não para ser feliz. A Universidade de Harvard deixou 2.250 pessoas com um aplicativo no celular, perguntando de tempos em tempos o que você está fazendo e o que você está pensando. E em 47% do tempo, estamos com a mente divagando. Ou seja, em metade do dia, a gente é um zumbi. Estamos aqui, mas não estamos aqui. Estamos numa palestra, lendo alguma notícia, respondendo um WhatsApp, respondendo um e-mail. Estamos no trabalho, pensando na nossa família. Estamos com a nossa família, pensando no trabalho. Em metade do dia, a gente fica num ping-pong mental entre passado, futuro e tentando dar conta de tudo. E aí mulheres, né, nós aqui que somos a maioria aqui do grupo, acreditamos muitas vezes e temos orgulho de falar que somos multitarefas. Infelizmente não somos, vim acabar com essa crença. Quando a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, a gente faz com 10 pontos a menos no QI. E faz com culpa muitas vezes, porque, como eu estava falando até o relatório da McKinsey, falando um pouco das mulheres, da sobrecarga que vivemos, as mulheres trabalham 5 horas a mais do que os homens, pensando casa e trabalho. Ou seja, temos uma jornada mais longa, tentamos dar conta de tudo. E o Kahneman mostrou que mães, muitas vezes, no momento que estão com os filhos, estão com uma satisfação muito baixa. E por que isso? Porque a mãe está com o filho, mas está tentando dar conta do trabalho, está tentando resolver um problema, está tentando dar conta da casa. E a gente acha que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Isso só tem trazido culpa, sobrecarga, burnout, né? E infelicidade, certamente. Eu visitei a Meta da Califórnia, o Facebook, e eles não tinham cadeiras de reunião na sala de reunião. E eu fiquei pensando, né? Será que é um programa de bem-estar? E eles me falaram, Renata, as nossas reuniões são muito produtivas. A gente chega com uma pauta detalhada que todo mundo já estudou previamente. Então, a gente chega na reunião já preparado simplesmente para dividir as atividades e cada um vai para sua mesa trabalhar. E eu pensei, quanto tempo a gente perde por ter uma mente divagante, por não ter atenção plena, por de repente achar que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Ouvir 2 reuniões, né, ao mesmo tempo, uma em cada fone. Não dá para fazer isso, né? Então está na hora da gente entender
Eu não preciso dar conta de tudo e eu não preciso tentar ser multitarefas. Está na hora de eu tentar dar conta de uma coisa de cada vez e até ter meu tempo de descanso, meu tempo para realmente equilibrar e saber que eu preciso do descanso, eu preciso da atenção plena. O segundo aspecto que a neurociência mostra é: temos um viés negativo. A gente tem a tendência de prestar atenção àquilo que não funciona na nossa vida. Se a gente tiver uma reunião ruim e 3 boas, a gente vai dormir pensando na ruim. Por que que eu falei aquilo? Por que que eu não bati aquela meta? Por que que eu tive aquela briga com aquela pessoa? E a gente muitas vezes só olha para aquilo que não funciona e que não dá certo na nossa vida. Eu estou no Brasil, gostaria, né, de ter nascido em Portugal. Às vezes alguém de Portugal gostaria de ter nascido no Brasil. A gente olha as nossas notícias, liga a CNN, quase que só vê tragédia. Então, de fato, a gente olha muito aquilo que não funciona. A psicologia positiva mostra, dá para mudar esse viés, mas é preciso esforço. E eu preciso de muitas emoções negativas para neutralizar muitas positivas para neutralizar uma negativa. No casamento falam que cerca de 5, então não briguem, né? Porque eu vou precisar compensar com muitas flores e muitos chocolates. Então vamos tentar mudar esse olhar negativo. O terceiro aspecto é que temos um sistema de imunidade à mudança. Não é fácil mudar. Se eu perguntar para todos os participantes aqui, você sabe que meditar faz bem? Comprovado, né, cientificamente? Eu tenho certeza que todo mundo vai falar sim, sabemos. Você sabe que fazer exercício físico faz bem? Você sabe que descansar faz bem, ter um bom sono todas as noites? Todo mundo sabe disso. Quantos de nós, de fato, praticamos isso com disciplina? Meditar, né, não é uma vez por mês acender um incenso, é sentar com atenção plena, né, algumas vezes por semana. Então, a gente sabe o que faz bem para a nossa vida, a gente sabe quais hábitos a gente deveria estar fazendo, mas muitas vezes a gente espera a dor acontecer, a doença chegar para eu fazer mudanças na minha vida. E nas organizações é exatamente a mesma coisa. A gente tem que estar vivendo hoje um alto turnover, altos índices de burnout, de saúde mental, né? As pessoas sendo impactadas aí por estresse, ansiedade, depressão, para de repente entender que está na hora de mudar. Eu acho que a gente está nesse momento do mundo. Não dá mais para não mudar. Existe uma tendência, né? É um mundo polarizado, uma tendência de vamos manter o status quo, enquanto outras pessoas têm liderado aí, precisamos mudar, porque não dá mais para viver assim, banalizando o estresse, banalizando o burnout. É preciso mudar. Então, a gente começa a entender que, apesar de sermos conscientes, muitas vezes, mesmo assim, não é fácil mudar. Se a pessoa for ao cardiologista e ele falar: Renata, você precisa mudar de hábitos para ter uma vida mais saudável, somente 1 em cada 7 pessoas muda com facilidade. Precisamos entender que é preciso de muito esforço e muita dedicação para mudar alguns aspectos da nossa vida. Hoje temos um conflito geracional também nas organizações, né? E ao nosso redor, né? Muitas vezes os baby boomers, idealistas revolucionários, querendo transformar o mundo, passando por uma geração X, materialista, competitiva, individualista, que quer status, que quer poder, que aceitou muitas vezes o abuso no trabalho, uma sobrecarga no trabalho para ganhar dinheiro, para crescer na carreira. E aí vem uma geração Y, os millennials, questionando tudo isso, falando: eu não preciso do carro importado, eu não preciso de uma casa na praia, eu não preciso na casa do Algarve. Tem Airbnb, tem hoje pousadas, eu quero ser feliz, eu quero viver experiências, eu quero qualidade de vida, eu quero, muitas vezes, ter flexibilidade. Essa é uma palavra-chave para os millennials, flexibilidade. E vem uma geração Z que questiona mais ainda e que fala: eu quero tanto consumir quanto trabalhar somente numa empresa que tem a ver com os meus valores. Eu quero que a diversidade e a inclusão deixe de ser marketing e seja algo prático. Eu quero que as práticas ESG, né? Eu quero falar de sustentabilidade, eu quero que tudo isso seja real. E eu quero ser ouvido, eu quero ser, né, muitas vezes, uma comunicação transparente. Certamente, cada um olha a sua geração como a minha é a certa, mas a gente tem que entender que não existe a geração certa, mas temos muito a aprender umas com as outras.
Talvez a geração Z aprender resiliência com a geração X e a geração X, de repente, aprender com os millennials que é preciso trabalhar de forma mais flexível e que é possível trabalhar de forma mais flexível. Eu estou no Brasil, vocês estão em Portugal e isso é possível hoje. Como é que a gente entende que o mundo do trabalho precisa ser redesenhado e que quanto mais a gente olhar o que cada geração tem de força, mais a gente vai construir o melhor caminho. Mas quando a gente pensa, então, já entendemos que o mundo é desafiador, já entendemos que nós, seres humanos, temos desafios. Como é que a gente pode, então, ser feliz nesse mundo que é desafiador? E será que é possível ser feliz? Então, para responder isso, vem a psicologia positiva, nas últimas décadas, trazendo um pouco de ciência para o tema da felicidade. Então, pesquisadores, professores, né, psicólogos, na década de 90 e principalmente nos anos 2000, começam a falar por que a psicologia estuda as doenças e não o que faz o ser humano florescer. Como é que a gente entende que a gente pode olhar as doenças e quem tiver adoecido precisa ser tratado, mas a gente pode complementar e tentar entender que a gente também pode construir uma vida saudável, com aspectos positivos, com virtudes, com reparação, né? Não só reparação dos erros, mas construção de virtudes. Então, a psicologia positiva vem como uma quarta onda da psicologia para complementar a visão tradicional da psicologia, trazendo um olhar mais científico para o tema do bem-estar e da felicidade. E o Martin Seligman é um dos pais da psicologia, porque ele era o presidente da Associação Americana da Psicologia nos anos 2000, e ele cria, então, um olhar mais científico para esse tema da felicidade. E a frase, né, o conceito que eu mais gosto, que traduz a felicidade, talvez de forma mais científica, é da Sonja Lyubomirsky, que fala: felicidade é uma experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinado a uma sensação de que a vida é boa, significativa e valiosa. Ou seja, quando a Sonja Lyubomirsky está falando desses aspectos, ela está falando de dois grandes pilares da nossa vida. Um deles é uma vida hedônica, uma vida de alegria, de prazeres, né, de conquistas, e isso é muito importante. E a nossa sociedade buscou muito esse pilar de uma vida hedônica. Mas é preciso conciliar esse pilar com o que Aristóteles chamava de uma vida eudaimônica, de virtudes, de autorrealização, de significado. Então, tem uma frase do Paul Dolan que fala: felicidade são experiências de prazer e propósito. E a gente tem que pensar, então, como conciliar essa vida de prazer e propósito? Como é que eu consigo equilibrar, sim, a busca por uma vida de alegria, de prazer, uma vida hedônica, mas também com uma vida de significado? Porque se eu buscar somente a vida hedônica, pode ser que eu sinta falta de algo. Como, por exemplo, março de 2020, fomos para lockdown. Como é que a gente vai ser alegre? Muito provavelmente não vai ser alegre, mas eu posso me sentir feliz, entender que existe uma felicidade mais plena e mais duradoura se eu tiver uma vida com significado. Então, a resposta de será que é possível ser feliz? A Sonja Lyubomirsky também mostra que existem 3 caminhos para a felicidade. É o que ela chama de happiness pie e que hoje é difícil falar em percentual, mas ela chega nessa conclusão como sociedade. Existe sim um fator genético. Todos temos um ponto de partida. Alguns nasceram mais otimistas, mais resilientes, enquanto outros, de repente, têm um viés negativo mais forte. Mas isso não é determinante, né? Se fosse, eu ia falar, gente, acabou a palestra, vamos para casa, porque ou você nasceu feliz ou não. Mas, felizmente, isso não é o único caminho. Existem as circunstâncias externas, e isso é mais importante para quem não tem as necessidades básicas atendidas do que para a maioria das pessoas que, de repente, tem casa, tem comida. Esse é um grande mito da felicidade. O dia que eu tiver uma casa maior, eu vou ser mais feliz. O dia que eu tiver um iPhone novo, eu vou ser mais feliz. O dia que eu crescer na carreira, eu vou ser mais feliz. E quando eu alcanço isso, vem um fenômeno que chama adaptação hedônica, que eu quero mais e mais e mais, e me comparo socialmente e fico numa busca incessante. Então, as circunstâncias externas não são determinantes para a minha felicidade. É preciso pensar nesse terceiro pilar, que são as atividades que eu escolho para a minha vida. E aí é o caminho para a gente pensar que sim, eu posso ter uma vida mais feliz, mas é preciso mudar hábitos, atitudes. E é isso que a gente vai falar agora. Que atividades que eu deveria estar buscando para ter essa vida mais feliz. Felicidade, então, é uma construção,
depende de autorresponsabilidade, depende de autoconhecimento e depende de disciplina, né? Querendo ou não, a gente precisa se esforçar. Não espere pelo futuro, construa você mesmo, né? Não espere essa vida feliz chegar. O que você pode mudar para já viver uma vida com mais significado? E para responder isso, eu trouxe o modelo PERMA, que mostra 5 aspectos para a gente construir essa vida mais feliz. E eu vou passar por cada um deles agora. Ele não é uma fórmula mágica, porque o que é emoção positiva para mim é diferente para Liliana, é diferente para Mônica. Outro dia eu falei numa palestra, busquem emoções positivas, tomem um sorvete, saiam para ver o pôr do sol, dê uma volta no quarteirão, não parem entre uma reunião e outra para varrer a casa. E a pessoa falou, Renata, eu amo limpar minha casa. E aí eu pensei, de fato não existe uma fórmula mágica, eu nunca pensaria que varrer a casa traz emoção positiva, para essa pessoa traz. Então a gente tem que entender que precisa passar pelo indivíduo, e é por isso que não existe uma fórmula mágica. O primeiro caminho, então, é a emoção positiva. E eu queria mostrar 2 cases, né? A Microsoft mostrou que pessoas que tinham pausas entre as reuniões, elas tinham o cérebro mais descansado. Então, a gente acha que é uma sociedade que não pode parar, mas quando eu paro, de fato me recupero do estresse, eu consigo, de fato, ser mais inteligente, mais produtivo e mais feliz. O segundo case são médicos que receberam reconhecimento do paciente, ganharam chocolate, se sentiram felizes, ganharam emoção positiva com aquilo. Eles fizeram diagnósticos mais rápidos e mais precisos. Então, a minha primeira reflexão para vocês é: o que você pode colocar na tua rotina para gerar mais emoção positiva? O que você deixou de fazer, talvez, no Covid, e que você pode voltar a fazer, que te gera emoção positiva no dia a dia? Não precisa ser algo grandioso, pode ser simplesmente tomar um café, encontrar os amigos, ou, se você quiser, até limpar a sua casa. O segundo aspecto é o engajamento, que é quando eu estou tão comprometido com uma atividade que eu nem percebo o tempo passar. E para entrar nesse estado de flow, é preciso desafios. Se eu tenho uma vida sem nenhum desafio, eu vou para a apatia, eu vou para o tédio. Mas se tudo que eu faço me traz desafios acima das minhas capacidades, me traz ansiedade. Então, é o caminho do meio, o caminho do flow. O que me desafia, mas que eu posso realizar, né? Eu tenho capacidade para realizar. E aí eu trago essa pergunta, a segunda reflexão para vocês é: o que você pode trazer de desafios que estão dentro da tua capacidade para o teu dia a dia? Como é que você pode encontrar mais flow na tua vida? Que atividades que te energizam? Seja fazer algo pessoal, seja algo no trabalho, mas quais são os desafios que você pode buscar que vão te trazer flow no dia a dia? O terceiro aspecto são as relações positivas, e esse é o maior preditivo da felicidade, a gente ter um grupo de apoio. E aqui não é ter seguidores no Instagram, não se preocupem, mas é ter com quem contar. A Universidade de Harvard deixou durante 75 anos, acompanhou homens de Boston. Metade dos homens, desses 700 homens da periferia de Boston, e metade dos homens estudantes de Harvard. E tentaram entender durante 75 anos o que fazia um homem mais feliz do que outro. Era status, era poder, era fama, era dinheiro, era ter estudado em Harvard, era casa grande, era uma casa na praia. E, na verdade, a conclusão, depois de 75 anos de estudo, foi: felicidade é amor. Não é ter muita coisa na vida, mas é ter um grupo de apoio. E aí eu pergunto para vocês, e esse é o terceiro aspecto, o que você pode fazer para melhorar suas relações pessoais e profissionais? A gente acha que não precisa fazer nada, mas precisa muito cuidar de quem a gente ama, cuidar de quem a gente valoriza e demonstrar tudo isso. Eu fiz um curso recente de Harvard que o Arthur Brooks perguntava: para quem você pode ligar às 3 da manhã se você precisar? E eu pensei que para ligar para alguém às 3 da manhã, eu preciso cultivar essa relação. Então, o que você está fazendo para poder ligar para esse seu grupo de apoio se você precisar? O quarto pilar é viver uma vida com significado. E a gente tem a ideia que tem que ser algo muito grandioso, né? Que eu não posso ter propósito se eu estiver em ações do dia a dia. E, na verdade, eu queria desmistificar isso. Propósito tem muito mais a ver com a jornada, com o que a gente faz no dia a dia. E quando a gente tem um significado nas nossas escolhas, a gente se mantém mais
resultado, busca mais objetivo, persevera mais e se sente mais feliz, mais criativo. Quem tem um porquê suporta quase qualquer coma. Então, qual o teu porquê? E eu deixo a reflexão, o que você faz que faz o mundo melhor? Pode ser compartilhar um conhecimento, pode ser uma pessoa melhor para o mundo, pode ser reciclar, pode ser ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um professor, pode ser simplesmente ser melhor e cuidar de você melhor. Porque, de fato, se a gente está bem, a gente consegue ser melhor para o mundo. E, por fim, o último pilar são as realizações. De nada adianta passar a vida divagando, né? Talvez nas redes sociais. Pessoas ganharam salário sem fazer nada. Parece o emprego dos sonhos, mas as pessoas não foram felizes sem nenhuma realização. A gente quer metas, a gente quer resultados, a gente quer objetivos, mas é preciso celebrar. O Robert Pirsig foi subir o Himalaia com monges e ele era o mais jovem e achou que fosse chegar antes no alto da montanha. E ele foi o único que desistiu. E ele desistiu porque ele tinha uma meta clara, mas ele não celebrou cada passo da jornada. Para a gente chegar onde a gente quer chegar, não adianta celebrar só quando eu alcanço a meta. Eu preciso olhar para cada passo, para cada evolução no meio do caminho. Se eu quero correr uma maratona, eu preciso celebrar meu primeiro quilômetro. Então, pense em metas curtas, médias e longas na tua vida, mas tenha objetivos claros, porque se a gente não sonhar com amanhã, muito difícil realizá-lo, né? Então, se eu quero ter um amanhã mais feliz, olhe esses 5 aspectos PERMA e tente, então, depois, quem sabe hoje no final do dia, construir um caminho para essa vida feliz. E eu trouxe também um desenho, um framework que eu construí para o tema da felicidade corporativa. Ser feliz na empresa também não é o que eu recebo do RH, os benefícios, as festas, os brindes. Ser feliz na empresa é ter uma base de segurança psicológica e trabalhar pelo resultado do meu trabalho, para que eu me desenvolva, para que a gente desenvolva o time e para que a gente traga significado e realização no dia a dia. E também trabalhar nas relações. É preciso reconhecer e valorizar mais as pessoas, construir um grupo de comunidade, conexão e trabalhar mais harmonia na nossa vida pessoal e profissional. Então, eu queria finalizar com essa frase do Tal Ben-Shahar, que felicidade é o produto de fatores externos e internos, das coisas que decidimos buscar e daquelas que decidimos perceber, porque certamente já tem muita coisa boa acontecendo na vida de cada um de nós, né? Estamos vivos, né? Só isso já seria um motivo para celebrar. Então, queria agradecer à Associação Portuguesa, né, de Inteligência Emocional e passar, então, para a gente abrir a roda de conversa. Obrigada a todos. Obrigada, Renata, aqui por esta, enfim, por esta fantástica apresentação. Eu acho que tocou aqui em pontos mesmo muito relevantes, não só aqui a tomada de consciência de uma série de coisas que nós, o piloto automático, muitas vezes nos esquecemos e andamos, e esta pressão que muitas vezes nós é que colocamos em nós, a dizer que não podemos parar. Porque vamos atrás das pressões, não são os outros que colocam, somos nós que colocamos em nós próprios e, portanto, obrigada por ter feito aqui esta introdução que eu acho que permitiu cairmos aqui à terra e entrarmos aqui então no painel da tarde com uma chave de ouro. Muito obrigada por esta partilha. Eu vou só aqui ver se temos questões aqui dos nossos participantes. Não temos. Vou aproveitar aqui enquanto vou fazer aqui os destaques dos próximos palestrantes aqui da nossa mesa redonda, que vai ser quadrada porque estamos no Zoom. Se quiserem fazer aqui questões à Renata, estejam à vontade, portanto é a altura para isso. Portanto, vou aqui pôr a nossa Liliana. Temos aqui também. Já acabou, vamos passar. Só dizer, Mónica, que a Regina Cruz está a entrar, está bem? Ok, muito bem. Ok. E boa tarde a quem ainda não disse boa tarde. Ali o António Sacavém. Então, entretanto, eu adiciono também aqui
a Regina aqui à nossa conversa. Normalmente damos aqui primazia às senhoras em primeiro lugar, mas neste painel da tarde temos aqui um único homem entre mulheres. António Sacavém, bem-vindo. Neste caso posso dizer boa tarde a todas, senão diria boa tarde a todos. Exatamente, exatamente. Mas neste painel está mesmo aqui muito bem acompanhado por um conjunto de pessoas aqui no feminino. Eu vou começar aqui brevemente por apresentar aqui o professor Dr. António Sacavém. Nós de manhã já começámos aqui a quebrar um bocadinho as informalidades e a tratar-nos apenas pelo nome. Ótimo. Pronto, perfeito. António Sacavém é partner, formador e consultor na Leadership and Communication Academy, é doutorado em gestão, é professor auxiliar no IPAM, é professor convidado na Católica Business School, facilita formações em competências de liderança, negociação e comunicação em diversas empresas, presta ainda consultoria e mentoria em storytelling, tem uma série de livros também na área de linguagem corporal, aprender a dizer não, sem desculpas e a comunicar melhor, e o seu mais último e recente livro, Escute, Expresse e Fale, Domine a Comunicação e Seja um Líder Poderoso. Muito obrigada, António Sacavém, por ter aceito o nosso convite e bem-vindo a estas jornadas. Obrigado. Depois, a Renata já foi aqui apresentada, e, portanto, vou passar aqui a apresentar a Madalena. A Madalena é fundadora e diretora da App Business School e, portanto, aqui também sócia, eu percebi bem, ou parceira da Renata. Exatamente. Da Renata. Tem aqui um background em Direito e através da sua experiência decidiu também mudar aqui de vida e neste momento ajuda aqui a trabalhar esta questão da felicidade corporativa, do bem-estar e de impulsionar culturas de trabalho mais significativas para os seus colaboradores. Obrigada, Madalena, por estar aqui connosco e muito bem-vinda. Não sei se, entretanto, já temos a Regina, julgo que não. E, portanto, vou dar já a palavra à nossa... Mónica, antes de dares a palavra, apareceu aqui uma pergunta da Catarina Dias, agradecendo à Renata e partilhando um bocadinho da experiência dela, e diz como podemos conduzir as pessoas ao autoconhecimento, como podemos influenciar as pessoas a contactarem com a psicologia positiva. Ok, se calhar respondíamos também a esta questão no fim do painel, pode ser? Perfeito. Pronto, fica aqui, Catarina, fica aqui em carteira a pergunta para o final do painel. Também talvez possam agora, nesta discussão e neste debate, ir dando resposta a estas questões. Vou então passar aqui a palavra à nossa moderadora de serviço do painel da tarde, a Liliana Ponces, que, tal como a Renata, e eu percebi aqui que nesta área, quem trabalha as organizações, ou estas áreas nas organizações, já passou alguns por outras profissões ou por outras áreas, e a Liliana esteve também aqui ligada ao marketing, mas sempre teve um interesse aqui nas pessoas, na natureza humana. E é coach certificada, enverdou aqui pela psicoterapia corporal, tem aqui um conjunto de formações, de training, e através da Maestra, na qual é cofundadora, promove formações em desenvolvimento pessoal nas empresas e serviços de atendimento psicossocial em contexto de trabalho. Obrigada, Liliana, por teres aceito o desafio para moderar este painel da tarde. A bola está do teu lado, neste caso o microfone está do teu lado. Boa sorte e até já a todos. Okay. Obrigada, boa tarde e obrigada pelo convite. E é um risco grande, porque eu também me entusiasmo a ouvir, também me entusiasmo a falar, e é um risco, todas as emoções têm os seus
quês e senãos, não é? Então o risco de nós estarmos cheios de entusiasmo, efetivamente, é deixarmos de ter aqui a noção do tempo, mas vai-me caber aqui esta função de manter a rédea curta e chegar a bom porto com o maior número de respostas respondidas. Por isso, muito obrigada e vamos ver se chegamos então ao fim a horas e com o maior número de temas abordados. Ora, eu não vou já colocar uma questão à Renata, até porque ela acabou de ter uma intervenção super completa das quais eu já tomei aqui algumas notas para lá voltarmos mais para o fim, por isso se calhar vou pegar aqui um bocadinho nos outros convidados desta mesa e começar aqui a deixar algumas notas. Como a Mónica disse, o meu trabalho na área da inteligência emocional também é muito junto das organizações, e por isso é um universo que eu conheço bem, e daí a minha primeira pergunta vai ser aqui para o António Sacavém. Já assumimos que vamos deixar os professores e os doutores todos de lado, por isso vai de António direto, que tem a ver com, até porque ele tem aqui um trabalho muito próximo das lideranças, não é? E aquilo que eu queria colocar aqui a questão é qual é que é aqui o papel dos líderes na promoção de uma cultura de inteligência emocional nas empresas, se é uma coisa que pode funcionar de baixo para cima ou de como é que é? Enganei? De cima para baixo ou de baixo para cima, porque e aqui entra um bocadinho também aquilo que é a minha experiência. Nós todos que navegamos neste universo sabemos quais é que são mais ou menos as características e as competências de um bom líder, mas também sabemos que é muito difícil encontrar isso na realidade. E então temos muitas vezes aquelas chefias, aquelas lideranças, os gestores das empresas que não vou dizer que se demitem desse trabalho, mas nos dizem, ok, isso é tudo muito importante, mas vamos lá começar, vamos dar formação às pessoas, e não dão o corpo ao manifesto, no fundo não se predispõem às vezes a virem com a sua própria inteligência emocional servir de espelho e de experiência aos outros. Então a minha questão aqui para o António tinha a ver com isto, que é, qual é que é o papel dos líderes neste contexto, mas de uma forma realista e não necessariamente da forma idealizada, porque a forma idealizada iríamos aqui para aquelas considerações de, não é? O líder começa por ser esta figura exemplar e que reflete a mudança em todos os outros, ou seja, como é que a gente traz isto para a realidade? Pronto, não sei se o tema foi claro, o que é que o António tem a contribuir. Obrigado, Liliana, pela questão. Só uma pequena achega. Eu sou professor auxiliar na Universidade Europeia e também no IPAN. Só digo isto para a Universidade Europeia, depois não ficar chateada comigo. Chateada. Mas aqui a falha foi minha. Não há falhas nenhumas. Em segundo lugar, felicitar aqui a Renata pela brilhante intervenção que teve, recheada de temáticas importantes e, sobretudo, com uma base científica que nem sempre abunda neste tipo de temáticas, e é importante trazer-se para se perceber que, na realidade, as coisas são estudadas como em qualquer outro lugar e outra área da ciência. Em terceiro lugar, respondendo concretamente, depois ainda uma outra consideração, que é um privilégio estar entre senhoras, portanto sinto muito bem, com certeza que as vossas contribuições serão bastante melhores que as minhas, ainda para mais sabendo que existe esta percepção que as senhoras partem à frente dos homens neste ponto de partida da inteligência emocional. Também acrescentando que depois no topo da pirâmide não há essas diferenças segundo Goleman. Portanto, acho que todos nós temos a aprender uns com os outros e, sobretudo, é nesta cooperação que podemos desenvolver-nos e contribuir para organizações mais saudáveis, com crescimentos mais sustentáveis e inclusivos. Portanto, essa cooperação acho que cada vez mais é absolutamente fundamental. Relativamente às lideranças, é uma questão essencialmente até onde eu consigo alcançar de aprendizagem. Nós estamos a aprender sistematicamente. Por um lado, endeusam-se os líderes e as líderes, não é? Como se tivessem que ser seres perfeitos, e coloca-se uma pressão extra-humana nas lideranças, de que têm que ser um exemplo, portanto, a todo o tempo. E isso nós sabemos que não é possível. Ainda agora aqui a Renata frisou
uma investigação da Universidade de Harvard, salvo erro, de 2010, que diz que nós só temos 47% do tempo presente. Portanto, se nós sabemos isto, à partida, não podemos esperar que os líderes sejam supra-humanos. Não, eles também serão influenciados. Salvo erro, até nesse estudo, a única atividade que o ser humano estava perto de 70% do tempo no momento presente, 70%, não é 100%, era na atividade sexual. O resto estava sempre abaixo. E por isso, estarmos a criar expectativas desumanas relativamente aos líderes, penso que seja imprudente e injusto. Isto é uma palavra, obviamente, em defesa dos líderes. Depois, o que eu tenho assistido cada vez mais é líderes que estão comprometidos ou através de atividades de acompanhamento, de mentoring, de participação em formações, porque leem, porque procuram, de facto, atualizar-se. São líderes que cada vez estão mais conscientes de que é necessário investir em crescimentos sustentáveis, na inclusão, no bem-estar, e eu percepciono isto, enfim, nas diversas oportunidades que tenho, não só no âmbito da formação como da consultoria, de acompanhar líderes. Agora, se isto é um processo, por vezes coloca-se demasiada pressão mais uma vez sobre o líder e esquecemos de que o líder e a equipa estão feedback de relação circular, são os líderes que se põem jeito para querem ser endeusados por um lado, porque se esquecem às vezes de frisar a equipa, mas na realidade não há nenhum grande líder que não seja também, obviamente, fruto de uma excelente equipa. E às vezes esquecemos de falar de equipas. O líder às vezes esquece de dedicar o sucesso à equipa. E por isso é normal que também o próprio líder em si nutra este papel. Agora nós sabemos que existem líderes hipercarismáticos. Ainda há pouco tempo, que tenho uma relação muito próxima com a Delta, tive o privilégio de estar neste momento terrível para a família, mas também para a organização, do desaparecimento do seu comendador Rui Nabeiro, aliás, que a alma dele repousa em paz, foi um grande homem. Um legado incrível, mas um líder hipercarismático. Evidente que é difícil nós ouvirmos alguém dizer mal, desde as pessoas mais simples, desde às elites, do comendador Rui Nabeiro, porque ele teve de facto uma liderança inspiracional, humanista, uma liderança próxima, uma liderança humilde, uma liderança pelo serviço. E isto são características que são transversais à forma como as pessoas o percepcionam. Num processo de sucessão, isto tem que ser muitíssimo bem preparado, porque é evidente que fica um vazio e é necessário dar continuidade ao legado, porque não só a empresa, mas as pessoas, os consumidores assim o exigem. Por isso, sim, existe mais consciência, por um lado, que é preciso termos organizações mais saudáveis. Sim, é a preocupação cada vez mais dos líderes, e sim, uma outra coisa, que à medida que nós vamos vendo, de facto, organizações mais equilibradas até do ponto de vista de género, e não é porque tenho aqui mais senhoras, eu defendo verdadeiramente isso, equilíbrio de género, portanto, não estamos a falar aqui de desequilíbrios para qualquer um dos lados que também se vê. Isso vai promover, obviamente, uma cultura mais equilibrada. E à medida que as pessoas estão verdadeiramente empenhadas em desenvolver a sua inteligência emocional, nós temos depois a oportunidade de perceber que as relações são muitíssimo mais saudáveis, que as pessoas têm a oportunidade de viver com mais plenitude, portanto, a sua pessoa, a sua autenticidade nas organizações. E estamos a afastar-nos daquele modelo que, enfim, que vimos no passado muito orientado para a hipercompetitividade e para a hiperprodução orientada para resultados financeiros, e queremos resultados mais holísticos. De facto, é evidente que os resultados financeiros são importantes, mas há todo um conjunto de outros resultados que são igualmente importantes, não é nem mais nem menos, e esta ótica é importante. Depois, só para concluir, para não estar a ocupar muito tempo, de facto o fenómeno das lideranças tóxicas, esta dark triad, tem sido cada vez mais explorada, esta questão da psicopatia, do narcisismo e maquiavelismo na sua vertente subpatológica é um caso de facto verdadeiro e presente nas organizações. Estas pessoas tendem a chegar a líderes porque existe ainda existem fatores que lhes permitem, através da dissimulação, enfim, da mentira, em alguns casos, de um hipercontrole emocional debaixo de uma tempestade, conseguirem chegar a posições de poder, mas é evidente que depois isto tem um downturn, porque são pessoas que têm muita dificuldade em depois garantir essa tal saúde mental e criar um clima positivo e nutritivo dentro da empresa e, sobretudo, garantir estes tais resultados sustentáveis de longo prazo. Por isso, é um fenómeno que nós temos que observar com muita atenção. E só para concluir, sabemos que um dos principais antídotos, existem outros, mas um dos principais antídotos que a ciência tem vindo a concluir que é válido e relevante é, de facto, o estímulo ao desenvolvimento da inteligência emocional das pessoas nas organizações e estar-se mais atento a quem é que se promove.
porque evidentemente que existem baterias e instrumentos para nós despistarmos estes estados subpatológicos, portanto, se estamos a continuar a promover pessoas sem ter consciência de quem estamos a promover, inclusive nesta vertente, estamos a protelar uma situação que é negativa para todos. É um lose-lose, é um lose para a organização, é um lose para a própria liderança, que depois não se vai, na realidade, perceber que tem lastro, e para as pessoas, porque também perdem quando são lideradas por pessoas com este tipo de características. E claro, a inteligência emocional, porque pode ser treinada, porque pode ser desenvolvida, apresenta-se como um antídoto. Uma revisão meta-analítica grande foi feita em 2020, como pelo menos contra a psicopatia e o maquiavelismo. Por isso há uma correlação inversa, ou seja, negativa. Quando sobe a inteligência emocional, desce estas tendências, ainda que subpatológicas, de psicopatia e maquiavelismo. Isso é um dado interessante, é um dado importante para nós termos outra perspectiva sobre a liderança nas organizações. Ok, muito obrigada, António. Eu acho, se nós fizéssemos diagnósticos nas empresas, diagnósticos de perfil psicológico e personalidade, se calhar tinha que se mandar metade das pessoas embora, ou tinham todos que ir para o psicólogo durante uns 2 ou 3 anos até estarem aptos a lidar com pessoas, mas isso abria aqui outro tema. Liliana, Sim. deixa-me só, entretanto já temos aqui a Regina, que entretanto a Regina Ok. Cruz, que entretanto já entrou. Ia só, Regina, Apresentá-la, bem-vinda, sim. apresentá-la e depois volta a sair Ok. para continuarem aqui as questões, está bem? Está bem. Então, Regina, bem-vinda. A Regina trabalha em projetos de bem-estar organizacional há mais de uma década, criou aqui a Wellbeing 3.8, com a missão de ajudar organizações a explorarem relações entre sustentabilidade, felicidade e bem-estar. E hoje está aqui também connosco nestas jornadas. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite. A Liliana está a moderar este painel, portanto eu vou já sair e deixar-vos continuar. Até já. Pode ficar por aí também, é da maneira que isto fica aqui os quadradinhos mais bem compostos, também não há problema. Fica uma mesa com lugares pares. A minha próxima questão era aqui para a Madalena, e é engraçado que acaba por pegar aqui da forma como o António terminou, nesta questão até do perfil das pessoas, e na verdade há perfis de personalidade, uns mais patológicos do que outros, que são efetivamente grandes entraves a este ambiente de felicidade. Mas eu ia pegar aqui numa coisa que estava na apresentação da Madalena, que ela disse que na experiência dela, muitas das pessoas que chegavam à Madalena vinham com muitas questões, ou que esta infelicidade delas viria do contexto laboral. Eu tenho a perspectiva inversa. Acho que quando a pessoa chega ao trabalho, ela na verdade já vai repetir padrões emocionais, repetir padrões de comportamento, projeta no contexto laboral muitas das suas angústias e das suas frustrações. E, como eu tive aqui a oportunidade de dizer, nós temos gabinetes de apoio psicossocial nas empresas, e aquilo, na primeira e segunda sessão, na melhor das hipóteses, o tema é trabalho. Em 3 tempos, acaba por ser um gabinete de apoio psicológico muito virado para as questões pessoais, porque depois a mudança acaba por acontecer no trabalho também, obviamente, não é? Mas vinha aqui neste sentido, ou seja, qual é que é a experiência da Madalena neste contexto, e depois eventualmente, não sei se não é aqui tentar juntar 2 temas nuns, que é, a Renata falava desta questão da autorresponsabilidade, então até que ponto é que a empresa é responsável ou não por este encaminhar das pessoas para aquilo que é um trabalho delas de desenvolvimento. Pronto, acho que fiz aqui 2 num, se calhar se compliquei mais que o que facilitei, mas sinta-se à vontade para responder da forma que ficar mais confortável. Obrigada, Liliana. Antes de mais, gabar ali a gestão de tempo da Renata, que eu gosto muito eu quando estou a apresentar não gosto muito de me alongar, e foram 30 minutos on the dot, portanto, muitos parabéns. Obrigada também ao António por este enquadramento, que concordo em pleno. E sim, estou muito alinhada com esta pergunta, Liliana, porque
O grande trabalho da Happiness Business School hoje em dia, nós trabalhamos muito liderança, aquilo que é uma liderança mais humanizada, servidora, positiva, mas nós muito cedo percebemos a falta que é e a lacuna que existe naquilo que é a psicologia positiva e a responsabilidade e a accountability, não é? De cada pessoa por aquilo que é a sua atitude na vida, por aquilo que é o seu mindset. Então, sim, tudo começou quando eu também enverdei pela área do coaching e tinha clientes em que eu comecei a perceber um padrão que era 95% das pessoas que se queixavam e tinha tudo a ver com razões laborais, ou o meu chefe isto, ou a minha cultura aquilo, ou as minhas altas horas de trabalho, e portanto conseguimos muitas vezes perceber que sim, há uma cultura eventualmente tóxica, mas depois conseguimos ver exatamente padrões cognitivos que poderiam ser mais positivos. E eu digo sempre, acho que há muitas pessoas que já conhecem esta minha... é quase um poema que eu já criei. A Happiness Business School existe hoje em dia porque ninguém nos ensinou a felicidade na escola, não é? Ensinaram-nos matemática, mas ninguém nos ensinou a contar as nossas bênçãos. Ensinaram-nos geografia, ninguém nos ensinou a navegar as nossas emoções. Ensinaram-nos história, ninguém nos ensinou a olhar para dentro e ver como é que podemos adquirir um futuro mais sustentável. Educação física, ninguém nos ensinou o poder da mente, línguas, inglês, português, espanhol, ninguém nos ensina como comunicarmos de maneira positiva com os outros e connosco próprios. Então, o que eu vejo muitas vezes nas empresas, e é o serviço que mais vendo hoje em dia na Happiness Business School, é o Mindset for Happiness, não é? Porque em termos de, e uma das perguntas era essa, não é? De quem é que é a responsabilidade? Eu acredito que há uma responsabilidade das empresas e da liderança de fazer com que o ambiente seja propício ao florescimento, propício à high performance, propício ao bem-estar, mas a felicidade e o bem-estar de cada um e a motivação intrínseca é responsabilidade de cada pessoa. E, portanto, sim, o que vejo também muitas vezes é a recrutar pessoas e a fazer um onboarding um bocadinho desalinhado do que depois são das expectativas que depois têm dos colaboradores. Portanto, muitas vezes, ainda na semana passada, estava numa consultora no Porto e eles estão muito... não é desiludidos, não é que a equipa não tem uma coesão, empatia entre si, mas na realidade há perfis de pessoas que não o permitem e, portanto, nós temos que ter cada vez mais um processo de recrutamento e de onboarding, ou de recrutamento, de percebermos que o tipo de perfis, não é? Porque uma startup tem um tipo de perfil, uma PME tem outro tipo de perfil, precisa de diferentes tipos de pessoas. Quando o negócio atinge outro estado de maturação e passa a uma grande empresa, precisamos, se calhar, de pessoas mais carreiristas que têm diferentes perfis e, portanto, estamos todos também em constante maturação. O que eu vejo é que muitas vezes não há um match de cultura, de maneira de estar, naquilo que é o recrutamento. E depois no onboarding, muitas vezes falha aquilo que é a gestão da expectativa. Mas sim, acho que temos que promover a psicologia positiva, também nas lideranças, não é? O reforçar talentos. Nós vimos de um sistema de educação que também nos prepara bastante para aquilo que é a competição, prepara-nos bastante para aquilo que está sempre a faltar, não é? És muito boa à matemática, se não és boa a línguas, então vais ter 40 horas de explicação de línguas, e acho que isso também não é benéfico no local de trabalho. Portanto, nós conseguimos tirar da diversidade dos diferentes perfis que nós temos, não é? Todos nós temos talentos inatos nas nossas equipas, então se nós reforçarmos os talentos de cada um nas organizações, nós também vamos ter equipas muito mais produtivas, e equipas mais produtivas e com uma melhor performance também se sentem melhor e mais felizes. Portanto, isto depois é uma coisa circular e de regeneração, que a minha querida Regina ali é que sabe bastante do que é isto de construir organizações regenerativas. Mas sim, acho que há cada vez mais predisposição da liderança ainda encontramos muitos casos de não sucesso, que muitas vezes vêm ter connosco, não porque entendem, porque acham que é a maneira de se fazer as coisas, mas porque já não têm outra opção. Então é mesmo, a nossa taxa de rotatividade está ali nos 63%, estamos desesperados, ajudem-nos, mesmo que não sejam pessoas assim alinhadas nos valores. Portanto, mas pronto, a pessoa planta a semente, não é? E pronto, acho que os colaboradores têm realmente o poder deles de mudar o quadradinho deles, mesmo que a liderança não siga o exemplo, não é? Ou não seja o exemplo que eles esperam. Acho que todos devemos promover essa autoliderança em nós, porque isso também inspira os nossos pares, não é? Então a mudança, acredito que muitas vezes pode acontecer de baixo para cima,
E pronto. E o inverso. Exatamente. Ok, então vou só juntar aqui uma pergunta mais curtinha, porque acho que faz sentido juntar a esta a intervenção e não a deixar para uma segunda ronda, que tem a ver, então, aqui, porque já tocou aí em alguns pontos, e se calhar agora de uma forma mais, vá lá, resumida, quais é que são então as dores da organização que este trabalho e que esta perspectiva da inteligência emocional e das relações positivas e de um ambiente positivo e construtivo pode resolver, por assim dizer, sabendo que a responsabilidade nunca vem sozinha. Liliana, não sei se percebi a pergunta, peço desculpa. Que era, falámos aqui de questões o que é que a empresa começa a sentir, ou elevados níveis de rotatividade, ou falta de alinhamento na gestão das expectativas. Então se dava para fazer assim tipo uma espécie de resumo de quais é que são as dores da empresa, que quando ela decide, ok, se calhar isto vai lá com a inteligência emocional, ok? Era essa aqui a minha pergunta. Sim. Nós começamos a ver elevados casos de absenteísmo, muitas baixas médicas, muitas queixas de RH, não é? Um mau ambiente, uma desconexão brutal entre as equipas, a comunicação não chega às pessoas, vemos muitas vezes como uma comunicação tóxica, não é? Também é dos produtos mais comprados nas nossas formações, é comunicação positiva. Hoje em dia eu digo que nós temos que relembrar o óbvio, não é? Também vivemos agora numa era bastante digital, o remoto também veio alavancar muito isso, o home office. Então, trabalharmos com equipas à distância, e como a Renata dizia na sua apresentação, não é? Nós estamos em constante exposição àquilo que são ecrãs, nós hoje em dia também temos mais acesso. Nós temos acesso num dia à mesma informação que antigamente tínhamos num ano, não é? Então o nosso cérebro simplesmente não consegue processar essa informação. Então, décadas de investigação revelam que quanto mais a nossa exposição a esta era digital, isto está a fazer com que nós estejamos a corroer a nossa atenção, que está a corroer a nossa atenção moral e que, por sua vez, está a corroer aquilo que é a nossa empatia no local de trabalho. Não é? Então, quanto mais expostos a esta coisa do digital a toda hora, menos empatia temos, e depois também quanto mais canais de comunicação temos, não é? Hoje em dia recebemos e-mails a toda a hora, é o Zoom, é o Slack, é o WhatsApp, são os momentos. Então ok, enviaste-me isso aonde, não é? Não fiz follow-up porque ainda não vi. É demasiado e é 24 horas por dia. Depois temos equipas globais, não é? E eu sinto muito isso. Nós temos clientes hoje em dia em 20 países, então estamos a trabalhar daqui e estamos em constante conexão com as notificações e é preciso estabelecer limites, não é? Agora, as maiores dores são essas. Taxas de rotatividade, existe também um grande conflito geracional, como a Renata estava a dizer. Hoje em dia as novas gerações, especialmente a Z, os millennials, eu acho que ainda têm ali alguma adaptabilidade e algum espírito de sacrifício. As gerações Z entram para o mercado de trabalho com um alto nível de intolerância, com pouco espírito de sacrifício. Não vou dizer se é certo ou errado. Acho sim que temos que desenvolver essa empatia, essa tolerância de adquirirmos uns dos outros aquilo que é mais construtivo. É muito fácil apontar os dedos também às novas gerações, como o António dizia, é muito fácil apontar os dedos à liderança, é muito fácil apontar o dedo a qualquer geração que seja, mas acho importante nós percebermos o porquê, percebermos a motivação intrínseca de cada geração e percebermos o que é que podemos aprender com elas, não é? E eu acredito muito que as novas gerações, elas não querem um chefe, elas não querem que lhes digam o que fazer, elas querem um coach e um mentor, mas a verdade é que a liderança também, nós andamos feitas galinhas sem cabeça nos corredores, não é? Porque não há tempo. Há muito trabalho, há muitas pessoas para lidar, há muita comunicação, a mente está por todo lado, como dizia a Renata, e portanto não conseguimos ter esse tempo de prevenção, esse tempo de planeamento, e isso é uma grande dor. Não sei se respondi à pergunta. Sim, eu acho que sim. E depois também, se mais alguém quiser esclarecimento, por isso é que serve depois um momentinho de perguntas e respostas. Ok. Então agora obviamente vou passar à Regina Cruz. Obrigada e boa tarde, não é? Já fizemos aqui a apresentação.
a Regina não tenho propriamente uma questão por si, mas mais uma espécie de pedir que a Regina traduza aqui alguns conceitos, porque não falámos nisto, mas o nosso painel, as pessoas que estão a assistir, nós temos um painel muito diversificado, temos se calhar pessoas que pertencem a organizações maiores, outras a pequeninas empresas, outros são gestores, outros são professores, médicos, enfermeiros e por aí fora. E eu queria traduzir aqui um bocadinho o que é este conceito da sustentabilidade empresarial, o que é esta coisa que a Madalena já falou aqui, que a Regina trabalha, que tem a ver com estas empresas regenerativas, este ecossistema, e como é que a inteligência emocional como tema ajuda nesta sustentabilidade. Então é mais uma tradução de conceitos para as pessoas aqui que nos estão a acompanhar, do que propriamente uma pergunta em específico. Muito bem. E eu também agradeço, Liliana, porque gosto mais assim também. É verdade. Agradecer primeiro este evento e à APE, felicitar-vos por isso, fantástico. E é curioso que eu, quando comecei a trabalhar com bem-estar organizacional, eu não colocava o bem-estar organizacional por baixo do chapéu da sustentabilidade. Hoje, depois de vários anos a trabalhar nesta área, percebo claramente que bem-estar organizacional é impacto positivo na vida das pessoas, é impacto positivo na organização, é impacto positivo na comunidade onde a organização está inserida e, no limite, no planeta. Não é? Uhum. E por isso que nós, quando pensamos em sustentabilidade hoje em dia, quando eu falo com muitas empresas, tem um departamento que trabalha a sustentabilidade, que normalmente é ambiente, tem um departamento que trabalha a responsabilidade social, que normalmente é voluntariado, e depois tem o departamento de recursos humanos, que trabalha programas de bem-estar organizacional, que normalmente são focados em benefícios e por aí vai. Portanto, ainda estamos um bocadinho aqui. O que eu sinto que faz mesmo falta e que faz a diferença é ligar isto tudo. E isso obriga a que as pessoas tenham uma forma diferente de lidar com as organizações. Tenham um olhar muito mais sistémico da organização, primeiro que tudo. Isto não é fácil, porque nós não estamos habituados a fazer isto. Estamos habituados a usar um tipo de pensamento muito mais reducionista. Este departamento trata disto, esta pessoa trata disto, aquele trata daquilo, ao ponto, muitas vezes, os recursos humanos nem saber o que é que a sustentabilidade está a fazer. Muitas vezes, eu vejo pelos meus alunos, muitos deles nunca viram, por exemplo, um relatório de sustentabilidade da empresa. E estamos a falar de empresas muito grandes e que os fazem sempre, portanto têm essa obrigação. Por isso, primeiro que tudo, bem-estar organizacional, felicidade é sustentabilidade. Falarmos de sustentabilidade sem agregarmos estes temas é perigoso nos dias de hoje, porque as pessoas querem ir trabalhar para uma empresa que crie impacto positivo, porque isto também tem a ver com aquilo que eles esperam. Nós já não estamos só focados, esperemos nós, eu acho que há aqui uma evolução, estamos agora num período de transição entre aquilo que é o criarmos estes ecossistemas, não é? Em que uma pessoa tem todo o poder, em que eu é que sou, eu é que sei, eu é que faço, para começarmos a ver as empresas como um ecossistema, não é? Onde todos podemos aprender uns com os outros e crescer uns com os outros e cuidar esta ética do cuidado, não é? Que é o início da ética que agora começamos a recuperar, esta ética de cuidado e de cultivar relações prósperas e relações que pertencem umas às outras. Tudo isto, para nós no Wellbeing 3.8, é sustentabilidade. Por isso, falar sobre sustentabilidade no negócio sem falar sobre a sustentabilidade da vida das pessoas, quando estão dentro da organização, não faz muito sentido. E por isso a nossa grande missão é ligar isto tudo. E digo-lhe que isto é extremamente difícil, não é? Claro. Porque as empresas não estão estruturadas desta forma. E é um bocadinho esta linguagem que nós levamos. Quando fazem um projeto de bem-estar organizacional e de felicidade corporativa, que o façam a pensar que isto vai impactar na estratégia de sustentabilidade da empresa, vai contribuir para a estratégia, tem que estar lá na estratégia de sustentabilidade da empresa. E numa altura em que falamos muito sobre critérios da ESG, critérios faz todo o sentido, muitas vezes também não é óbvio,
Porque quando nós estamos a trabalhar estes temas, estamos a impactar, por exemplo, e a contribuir para potenciar os critérios da ESG, nomeadamente na parte social, na dimensão social e na parte de governança, mas isto não é muito óbvio. Mas também na parte ambiental. Nós falamos muito em proteger o meio ambiente, mas a verdade é que nós não podemos proteger aquilo que não amamos e que não cuidamos, que não conhecemos. E como nós usamos uma abordagem muito regenerativa, ou seja, muito ecológica, vamos buscar muito da linguagem do mundo natural, do que é que se passa nos sistemas vivos e como é que os organismos evoluem, e trazemos isto para os nossos sistemas sociais. Estamos a fazer duas coisas. Estamos a aproximar as pessoas do mundo natural, e hoje em dia, com aquela vida frenética que a Madalena falou, nós precisamos disto mais do que nunca. E depois estamos a aproximar, a reconectar as pessoas novamente com o mundo natural. Quando o estamos a fazer, estamos a reconectar as pessoas consigo próprias, e é uma abordagem que acreditamos que faz todo sentido hoje em dia. Eu não sei se estou, eu não estou a dar definições, eu com total honestidade lhe digo que não gosto de fechar nenhum conceito, nem dar uma definição, fechar aquela... Há imensas definições de sustentabilidade, há imensas definições de regeneração. Hoje em dia muitas vezes dizemos que a regeneração é o futuro da sustentabilidade, mas a grande diferença é que a sustentabilidade e a regeneração partem de paradigmas diferentes. A regeneração inclui a pessoa, nós como agentes participantes da evolução dos sistemas onde estamos, e a sustentabilidade muitas vezes, para conseguir tornar um determinado sistema sustentável, tem que retirar a pessoa, o homem, da equação. Mas nós pertencemos, nós fazemos parte deste grande ecossistema, e por isso nós temos que ter a capacidade de, seja qual for o lugar que nós habitamos, uma comunidade, uma família, uma organização, o que seja, temos que ter a capacidade de tornar aquele local melhor, potenciar a vida naquele lugar. Se trata disto, é de potenciar a vida nos locais que nós habitamos, seja uma empresa, seja onde for. E quando olhamos para as empresas, e este também é um bocadinho do olhar regenerativo, nós olhamos para elas não como se fosse uma máquina que nós podemos partir aos pecados e mudar uma peça para aqui e para ali. Não, nós olhamos para as organizações como sistemas vivos. Certo, sim. E esta é a grande... Quando partimos deste olhar, muda tudo. Sim. Porque muitas vezes nas empresas as próprias lideranças também olham para as pessoas, aliás a palavra recurso, que é uma coisa que me arrepia, olham para as pessoas como máquinas, não é? Nós, se reparar, eu recordo-me quantas vezes nós dizemos, os nossos filhos fazem alguma coisa muito bem, ou coisas, grande máquina, filho. Isto está-nos na linguagem, não é? Está na educação, está em todo lado. Mas nós não somos máquinas brilhantes, nós somos seres vivos, com todas as características dos seres vivos e que estão por todo lado. Quando nós aprendemos isto, esta é uma diferença muito grande na forma como fazemos as coisas, na forma como nos relacionamos uns com os outros, na forma como fazemos os nossos projetos, de onde é que partimos, de onde é que vamos, e por isso é toda uma linguagem diferente, mas que acreditamos que no momento em que estamos e no contexto atual faz mesmo a diferença. Liliana, há pessoas, há empresas hoje em dia, sejam pequenas, grandes, não interessa, que não sabem o que é a Agenda 2030, não sabem o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando nós trabalhamos bem-estar e felicidade organizacional, estamos sempre a impactar, por exemplo, o ODS número 3, saúde e bem-estar, e indiretamente o ODS número 8, que é trabalho digno e crescimento económico, por exemplo. E estamos a impactar indiretamente todos os outros. E esta agenda, muitas vezes, nós não conseguimos às vezes fazer esta ligação. E por isso o que nós fazemos no 923.8 é fazer com que o bem-estar organizacional e a felicidade estejam na estratégia da organização. E que façam parte de tudo aquilo que se passa a nível mundial, não é? A Agenda 2030 é uma agenda talvez a mais importante no mundo a nível de sustentabilidade. Portanto, fazemos aquilo que localmente cada um de nós, individualmente e a nível organizacional, qual é que é o nosso contributo
para estes grandes, enfim, para estes grandes temas, se é que lhe posso chamar assim. Não sei se não me fez nenhuma pergunta, portanto, com certeza que não respondi, Sim. mas não sei se Não, não. esclarecer de alguma forma. Mas era exatamente isso Era por aqui. que era a Pronto. intenção, no fundo, era fazer um bocadinho esta tradução de conceito. E nós ontem à noite, na nossa reunião de moderadores, falávamos de que nós estamos todos dentro de ecossistemas, não é? Temos as famílias, dentro das famílias ainda há o casal que tem um ecossistema diferente da família, depois ainda há a família alargada, depois há o grupo de amigos, há o trabalho, há a cidade, há a cultura do país, há estas coisas todas. E na verdade, quando nós falamos desta questão que é estratégica, ela pode ser aplicada em qualquer ecossistema, porque Claro. é perfeitamente aplicável uma família definir o seu planeamento estratégico, ok? Bem-estar, saúde mental e felicidade no topo da nossa prioridade e trabalhar a partir daí, não é? Depois o filho fica responsável pelo departamento A, o outro filho fica responsável pelo departamento B, e acaba por ser uma forma muito interessante de trabalhar. E para mim faz muito sentido, eu trabalho muito com a perspectiva sistémica, e por isso esta ideia de que quando eu faço uma pequena mudança em algo, numa pessoa, num departamento, eu impacto todos de uma forma mais ou menos significativa, para mim faz muito sentido, e por isso, não sendo uma pergunta, eu acho que ficou respondida na mesma. Eu acho que a Madalena queria aqui intervir, não era? Não, só mesmo um comentário muito breve, que eu acho que faz isto, esta abordagem da Regina faz imenso sentido, especialmente numa perspectiva global, não é? Onde a esperança média de vida é muito maior. Nós vamos, não sei o que é que se passa com a minha câmara, onde a esperança de vida hoje em dia é muito maior, e num contexto então Portugal, em que nós nem sabemos se vamos ter acesso à reforma ou não, e vamos estar a trabalhar até muito mais longe, a olharmos para os nossos colaboradores, não é, como atletas de alta competição, não é? Nós não podemos estar no nível de exaustão que temos hoje em dia. Há um estudo da Gallup Workplace que diz que 76% da população ativa experiencia ou já experienciou burnout, e portanto isto do bem-estar, da regeneração, da sustentabilidade, da felicidade é uma temática bonita, mas na realidade é um branding positivo daquilo que é o maior flagelo do século XXI, não é? Que é falta de saúde mental. Então, eu gosto muito desta abordagem da Regina, de irmos de um pensamento mecânico para um pensamento sistémico, porque aprendi com ela que realmente há um stress interconectado dentro daquilo que é o eu, nós, que hoje em dia está bastante doente nas organizações, aquilo que são os sistemas que nós criamos, um deles é a organização, outro deles são as famílias, e que depois, obviamente, impacta um planeta, não é? E por isso é que o planeta está a morrer. Eu sei que eu sou agora muito dramática, mas para dar esse enquadramento e essa nota, e então acho que faz todo o sentido desta questão da regeneração, que não se fala muito, mas eu também acredito que é o futuro. E temos a seguir o tema da saúde mental, que acaba por... nós já dizíamos ontem que o melhor para as próximas jornadas é fazer 3 dias e cada uma com um tema que nós tínhamos muito para onde pegar. Ora, queria só retomar então aqui a Renata, apesar dela já ter... Sim. Só dizer-te que temos ali o presidente com a mão no ar, pá, tendo em conta que é o presidente, que calhar dávamos-lhe a palavra. Não vi, eu estava aqui a olhar para a minha mesa e não vi os assistentes. Então, Presidente, faz favor de dizer. Vocês não me tratem assim, por favor, tratem-me só por David, como com o António, mas eu vou ser agora provocatório mesmo para o António Sacavém, porque nós estamos aqui assim a falar em organizações, felicidade, inteligência emocional, e eu conheço, ou vou conhecendo, e tive o prazer de conhecer muito bem o António, porque foi meu professor. Aliás, este painel, todos eles têm sido meus professores, portanto para mim é uma honra, eu fico super feliz com isto, de eles acederem também ao convite, mas eu vou fazer esta pergunta ao António, até pela experiência também dele, e depois segue para os outros, é transversal, desde a Renata para a Madalena e para a Liliana também, e até para os meus colegas que estão aqui, que é, ok, tudo isto é muito giro, sustentabilidade, tudo isto é muito lindo de inteligência emocional, e falamos em organizações, e eu depreendo que falamos também nas organizações públicas, e aqui é dirigida mesmo para o António Sacavém, porque de alguma forma eu sei que ele tem trabalhado muito de perto com liderança nestas áreas, e principalmente líderes ligados à área de organizações públicas. António, até que ponto
é que sentes que tem sido uma aposta, ou está a ser uma aposta, as próprias organizações públicas e as próprias lideranças, seja do executivo político, executivo económico, esta procura e esta necessidade cada vez mais de terem em si a consciência, ok, desta sustentabilidade, mas terem esta noção e a importância de um maior desenvolvimento na área da inteligência emocional, que depois leva, obviamente, ao bem-estar, à felicidade organizacional, a este todo. Gostava de ouvir um pouquinho da tua parte, até desta tua experiência, que tens tido também muito próxima, e até nestas áreas de comunicação, porque é uma área também que tu também o fazes, mas gostava muito de ouvir esta tua observação e este teu sentir pulsar que tens tido ao longo de vários anos, que eu acho que é importante, porque depois há aqui também, isto só para incluir e contextualizar, porque hoje de manhã nós falávamos na importância da educação emocional a partir das escolas, dos currículos mesmo académicos, okay? Nas próprias universidades. Abordámos esta questão não só nos currículos na área da docência, mas também a importância na área da medicina, na área do direito, na área de gestão, ou seja, eu estou aqui a fazer um bolo geral, mas gostava de ouvir um pouquinho da tua parte e depois, obviamente, gostava de abrir o leque também para a Madalena, porque eu sei que são temáticas que estamos vindo a falar, mas gostava de ouvir mesmo o António nesta variante, ou nesta temática. E obrigado, António. Obrigado pela questão. Estou deliciada aqui a ouvir o que tem sido dito neste painel. Bem, o que eu te posso dizer, o que é que eu posso partilhar? Posso partilhar que a tendência acaba por ser uma pressão que vem das novas gerações, porque já se falou aqui do que é que são as pretensões e intenções da geração Z. Já se falou um bocadinho do que é que os millennials, portanto, procurariam em termos de propósito e quais é que são os seus comportamentos basilares que estão bem estudados. Por isso, inevitavelmente, à medida que as organizações vão recebendo as novas gerações, são convidadas a mudar e os líderes são convidados a mudar com aquilo que são as pretensões das próprias gerações, porque senão, repara, imagina o caso, falaste-me da função pública, mas eu neste momento vou-te dar um caso de organizações privadas. Ao nível das Big Four, por exemplo, uma coisa que tem sido sentida, não interessa agora se é na A, na B ou na C, até porque isso é transversal à consultoria, mas vai para além disso, é que se há 20 anos atrás iam buscar os alunos ali ao ISEG, ao ISCTE, para a gestão, e portanto eles ficavam e pensavam fazer carreira. Hoje, mais de metade sai ao final do primeiro ano, apesar de uma formação intensíssima, toda cheia com a preocupação enormíssima por passar, enfim, e por ser apetecível e etc. Porquê? Porque nós sabemos que as novas gerações não estão disponíveis a esperar muito tempo para percepcionarem o impacto que criam e necessitam de facto dessa tal flexibilidade e necessitam dessa tal proximidade que nem sempre existe e de sentir que estão a deixar um impacto e perceber que também como é que o resultado das suas ações está a ter um impacto no todo, não é, da organização. Por isso, mais uma vez, eu penso que seja transversal, a função pública não é diferente na medida em que a própria pressão vem de baixo. Nós pensamos que a pressão vem de cima, mas a minha leitura é a pressão vem de baixo. A pressão vem precisamente das novas gerações que estão a impor às lideranças uma nova forma de estar e de ser. Por outro lado, existe aqui uma reflexão que eu gostava de trazer de forma muito rápida, que é a diferença que às vezes se mistura entre prazer momentâneo, que os hedonistas são um bocadinho, há bocado ali a Renata falava disso, isto é um tema muitíssimo antigo, mas são responsáveis por uma coisa, por coisas boas e por coisas menos boas. As pessoas às vezes confundirem um bocadinho este prazer imediato com felicidade duradoura. E às vezes temos esta ideia um bocadinho, como é que eu ia dizer, simplista, de que é possível atingir a felicidade duradoura sem sacrificarmos prazer momentâneo. E as pessoas dizem, mas eu agora estou um bocadinho infeliz porque estou a sacrificar a minha tentação de comer este bolo todo para amanhã não estar com mais 3 quilos. Ouçam, de facto isto é um tema extremamente complexo. Até que ponto é que nós não estamos aqui neste contínuo espaço de tempo para nos corrigirmos e isso exige de facto de nós restrição aos nossos impulsos reativos, restrição à nossa necessidade de ter prazer imediato
por um bem de longo prazo, o que é de facto a felicidade duradoura e essa noção de propósito, até que ponto qual é que é o preço, e vou utilizar a palavra desta forma mesmo mais assertiva, qual é que é o preço que eu estou disposto a pagar para não corromper o meu caráter, qual é que é a intensidade que eu quero colocar na minha bússola moral e na minha inteligência moral, até que ponto é que isso vai exigir sacrifícios e até que ponto é que alguma ditadura da felicidade me afasta disto. Por isso, penso que este tema da inteligência emocional, da felicidade, da liderança é um tema muito complexo, extremamente amplo, e na realidade não existe aqui um one best way. De facto, se nós formos, por exemplo, aos estoicistas, eles diziam não, quer dizer, controla-te naquilo que podes controlar, aquilo que não podes controlar, deixa. Amor fati, amor ao destino, aceita de forma quase radical, faz o bem, faz o bom. São princípios quase intemporais e universais que representam o bem, não precisamos propriamente estar com muita investigação para perceber que esse pode ser um caminho correto. Agora, de facto, até que ponto é que estamos dispostos a investir tempo e esforço para vermos a felicidade eventualmente como um resultado e uma consequência natural da nossa procura de significado e de propósito? Esse é um tema, e o outro tema é até que ponto é que nós conseguimos distinguir mais e substancialmente ao nível da ciência, uma confusão por vezes existe entre aquilo que é o prazer e a emoção momentânea, aquilo que é o sentimento e aquilo que é a felicidade duradoura, e nós sabemos que existem tradições que defendem que a felicidade duradoura vem através de restrição a impulsos reativos, e isso implica alguma dor do ego a favor da consciência. Porque são temas que eu penso a felicidade deve ser debatida, tudo bem do ponto de vista científico, tudo bem através de fóruns como estes que eu felicito, mas é um tema muito complexo, extremamente profundo, e que, portanto, enfim, as pessoas que refletem sobre ele têm todas elas a minha profunda, enfim, sinto-me sempre extremamente, é muito gratificante estar em fóruns como estes, porque pelo menos preocupamos com questões que acabam por ser essenciais na vida. Mas não me vou alongar muito, porque já estou a falar demais. Obrigado. Obrigada. E é engraçado, António, porque pega exatamente na questão que eu ia dar agora a palavra à Renata novamente, e ia pegar exatamente até que ponto é que, como é que nós balizamos isto e não nos tornamos também reféns desta questão da ditadura da felicidade. Até porque falou-se aqui das emoções positivas, e a emoção positiva parece que umas são boas de sentir e as outras são más, o que não é verdade. Umas são desagradáveis na sua sensação, mas elas todas têm alguma utilidade para nós, há uma mensagem naquela emoção que eu preciso perceber o que é que o mundo me está a querer dizer, o que é que o meu mundo interno está a querer dizer, e às vezes parece que há esta coisa do tem que ser a emoção positiva, entre aspas, à força. Ora, falámos na questão de 47% do tempo nós estamos a divagar, precisamos da atenção plena, e a atenção plena vem da filosofia vipassana, que diz exatamente, nós passamos grande parte da nossa vida a fugir da dor ou a correr atrás do prazer, e qualquer uma dos extremos nos causa esta infelicidade, esta interna insatisfação. Então, se calhar ia dar aqui a palavra à Renata novamente, porque também acho que não é essa, não queria deixar aqui na audiência esta ideia a parar temos que ser, entre aspas, felizes à força, e as emoções negativas não são bem-vindas, e eu tenho que as repudiar. Também acho que não é essa a mensagem, e por isso voltava a dar a palavra à Renata, no sentido de nos desmistificar aqui um bocadinho esta ideia que ficou aqui. Somos todos obrigados a correr atrás da felicidade, prazer imediato, prazer a longo prazo. Como é que é isto? Bom, estou aprendendo muito com todos vocês, né? Agradeço mesmo o convite, mas a gente, ao contrário, né, Liliana, uma frase que a gente utiliza na psicologia positiva é permissão para ser humano,
O ser humano vai passar por altos e baixos, emoções negativas junto com emoções positivas, e o estudo todo mostra, não é para negar emoções negativas, elas são bem-vindas para a gente acolher, para a gente aprender, para a gente ter autoconhecimento e até para crescer com elas, né? Então, certamente, momentos que eu passei por desafio na minha vida, ou até por dores, né, momentos mais duros, eu aprendi muito depois. Então, o que a gente precisa certamente é olhar, aceitar as emoções negativas e conciliar, entendendo que ela faz parte da vida. E mesmo assim, entender que a felicidade que a gente fala, né, de uma vida eudaimônica, ela pode existir concomitante com tudo isso. Então, a gente tem um instrumento que é o PANAS, que mede emoções negativas e positivas, e o que ele mostra é que a gente pode ter as duas, né? E às vezes as duas bastante, em momentos que a gente tem muita emoção positiva e também muita emoção negativa, e está tudo bem. Mas se eu lembrar que eu tenho uma vida com significado, que eu tenho sentido, que eu tenho virtudes, que eu tenho autorrealização, mesmo assim eu posso me sentir feliz, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E a gente tem visto muito nas redes sociais esse good vibes. Busque, seja feliz o tempo todo, né? Pense positivo, que tudo vai dar certo. E isso tem levado as pessoas a uma grande infelicidade. Primeiro porque essa vida de rede social não existe. As pessoas todas não estão vivendo felizes e alegres o tempo todo, né? É um mundo fake. Então, rede social, se eu comparar, se eu achar que todo mundo é head de alguma coisa no LinkedIn, que todo mundo tem a vida perfeita e está viajando e se divertindo, eu vou ficar muito feliz. E isso tem impactado muito a saúde mental de todos nós, e quando a gente olha a geração Z, muito impactada pelas redes sociais, né? Então, o good vibes não existe, né? Pensar positivo o tempo todo. E tem levado pessoas, inclusive, a fazer, às vezes, decisões irracionais em suas vidas, como, por exemplo, temos que ser otimistas. É bom a gente ser otimista, mas a gente precisa ser realista também. Então, não adianta eu no Brasil achar que basta ser otimista que eu não vou ser assaltado andando com um iPhone 14 na rua. Aqui no Brasil, a gente tem que tomar cuidado. Não adianta eu sair no meio do Covid sem máscara só porque eu sou otimista que eu não vou ficar doente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse otimismo irracional, que leva a gente, muitas vezes, para um caminho que não faz sentido, né? Então, De a negação, psicologia... não é? E um ponto importante, muita gente é cética com a psicologia positiva porque acredita que é um autoajuda e que é realmente só pensar essa positividade tóxica. E, na verdade, a psicologia positiva, ela complementa a psicologia tradicional, falando que uma parte de nós está adoecido e precisa de tratamento. Uma parte de nós já está florescendo, uma parte pequena, né? A maioria de nós está no limbo, no meio do caminho. Então, o que a gente pode fazer para, ao invés de buscar a felicidade, mudar hábitos e atitudes para construir essa vida mais plena, né? Que eu sempre comparo com a saúde. Eu acho a musculação, não tenho prazer em fazer musculação, mas eu sei que depois de 40 anos eu preciso fazer para a minha saúde. Então, aqui é como é que eu entendo o que eu preciso para ter uma vida mais saudável, com mais bem-estar, que eu seja uma pessoa melhor para o mundo, com um pouco do que a Regina falou, né? Que eu impacte positivamente outras pessoas ao meu redor, que eu seja mais humana, mais empática. Eu acho até, a Madalena falou de estudar a felicidade. A gente deveria estudar a felicidade desde pequenos, mas se a gente fosse humanos, talvez a gente nem precisasse estudar tanto como construir planos, né? E transformar as pessoas em mais empáticas e mais humanas. Está faltando um pouco isso, a gente voltar a ser mais humano, né? Não sei se os outros concordam. Eu acho que sim. Sim, Se me Madalena. permite adicionar aqui, que eu acho isto altamente relevante, esta ditadura da felicidade, e que é um conceito de felicidade tóxico mesmo, não é? Em que Mas achamos... exatamente por eu saber que há muita gente que tem essa perspectiva, eu achei mesmo bom dar aqui espaço para desmistificar, não é? Sim. Senão ficamos meio paranoicos. Sim, eu acho que nós vivemos mesmo numa era que agora achamos que qualquer grau de dor ou de insatisfação é assim é um fracasso pessoal, não é? Então isso só nos causa mais frustração, e eu gosto sempre um bocadinho de andar para trás para perceber um bocadinho as coisas, não é? E isto também
já óbvio, não é? Se nós andarmos para trás no tempo, para o tempo da pré-história, o ser humano não foi programado para a felicidade. O nosso cérebro mais primário, não é? Na sua gênese, nós não fomos programados sequer com um estado de contentamento, nós fomos programados para duas coisas, para sobreviver e para procriar. Para sobreviver a Também. ameaças e para reprocriar, para reproduzir, exatamente. Então, as emoções negativas muitas vezes são esses chamados, essas chamadas de atenção, não é? Nós somos programados para estarmos em constante estado de alerta para aquilo que são os fatores ameaçadores. Na altura, um leão em que nós éramos não sei, a refeição mais apetecível, não é? A título de exemplo. Mas a verdade é que nós já não vivemos nesse tempo da savana, não é? Nós já temos uma civilização montada à nossa volta, nós já temos acesso a muita informação que nos permite tomar decisões mais informadas, mas eu acho que é muito importante nós desconstruirmos que não estamos aqui a trabalhar para uma estufa de felicidade a 100%, e eu acredito muito que eu posso ter um momento mau, posso ter um momento de dor, posso ter um momento angustiante e ser feliz, porque eu não associo felicidade, na minha ótica, a felicidade não é uma estufa de sentir-me a 100% emoções positivas. Acho que aí também é muito importante nós compreendermos a neurociência, não é? E que diferentes tipos de emoções são gerados em diferentes zonas do cérebro ao mesmo tempo. Tenho a certeza que já estiveram a chorar e a rir na mesma situação, e portanto essas emoções negativas também têm o seu papel. Então desconstruirmos que se calhar felicidade não é sentirmos esse estado de prazer e de emoções positivas o tempo todo, e passarmos a uma premissa que é um estado eventualmente de aceitação, de compreensão, de trabalharmos com aquilo que nós conseguimos, um estado mental de compreensão. Acho que vai tirar muito mais essa pressão. Eu costumo perguntar às pessoas, e há bocado o António dizia, não é? A felicidade não é algo que se vai atingir no fim, eventualmente é uma maneira de estar, não é um resultado, não é o destino, não é? Mas muitas vezes associamos isso, então... São algumas paragens e alguns apiadeiros. Será que vamos estar sempre à procura do pote dourado no fim do arco-íris, não é? Que nunca chega. Então nós temos que fazer a engenharia inversa, que é parar de procurar e começar a encontrar, não é? O bem-estar e a felicidade naquilo que temos, naquilo que somos, e acho que isso faz toda a diferença. E como a Renata diz, isso treina-se. E pronto, era isto. E Madalena, como estava a dizer exatamente, a neurociência ajuda muito a explicar isto, não é? E nós ainda temos o nosso sistema operativo todo instalado numa motherboard, que é o nosso reptiliano, que passa à frente de toda a gente e acha que efetivamente ainda é a coisa mais importante. E então nós temos até mesmo esta capacidade de reter mais as experiências negativas. Isso existe pela nossa sobrevivência, porque é mais importante eu saber como fugir de um leão, não é? É muito mais importante eu reter essa memória que garante a minha sobrevivência do que eu reter memória de ter cheirado uma flor ou qualquer coisa desse género, não é? Então isto efetivamente seria tudo muito bom se a gente também não tivesse desenvolvido este córtex hiperativo e que agora estamos aqui numa espécie de conflito de sistemas. Mónica, como que estamos aí de questões? Temos aqui algumas questões, eu também tenho algumas. E vais usar o teu direito de... Vou usar o meu direito, já que tenho a palavra, olha, vou aproveitar. Não é uma pergunta para alguém específico. Vocês tocaram aqui alguns pontos que eu acho que é realmente importante, e na apresentação da Renata eu escrevi aqui a seguinte frase. No fundo, devemos ajudar as pessoas nas organizações a serem pessoas e a permitirem ser pessoas nas organizações com o impacto que isso possa ter. Depois de vos ouvir, a intervenção ali do António Sacavém, da Madalena, da Regina, portanto, eu estive-vos a ouvir e surgiu-me aqui uma questão, que é esta que eu quero pôr em cima da mesa, porque vocês falaram na realidade de grandes empresas, mas o nosso tecido empresarial, e aqui, não é, eu atualmente estou em Leiria, a Liliana também, não é? Sim. Pronto, o tecido empresarial em Leiria, temos algumas empresas já consideráveis, e em Portugal nós temos uma realidade de pequenas e médias empresas, microempresas, nanoempresas, mas eu também acho, do meu ponto de vista, que é muito relevante este tipo de conceitos e práticas começarem a ser aplicados em empresas, mesmo que tenham 1, 2, 3, 5 colaboradores. A minha questão para vocês
é como é que, e porque também sabemos que temos aqui a assistir nos participantes pessoas, donos de empresas que estão interessados também nestas temáticas, é como é que de alguma forma se podem começar a introduzir estes temas em pequenas empresas, ou seja, é útil, não é útil, de que forma é que se pode fazer, que vantagens é que vão ter. Isto é só uma coisa que só está acessível e só pode ser implementado em grandes empresas. Queria ouvir também um bocadinho de vocês. Bem, eu, se calhar, se me permitem, Pode eu ser. costumo dizer que não há tamanhos. Nestas coisas do bem-estar e da felicidade organizacional não há tamanho. Há dedicação e empenho, e principalmente coragem. Isto é que é mesmo preciso ter, é coragem para se fazer alguma coisa. E quanto mais pequenino é o coletivo, mais fácil é fazer alguma coisa. Não é porque somos pequeninos, não vale a pena fazer, ou não vamos, não. Podemos criar impacto positivo e conseguir fazer um trabalho excepcional com uma equipa de 5 e conseguimos fazer um trabalho excepcional com uma equipa de 500. A forma como lá chegamos depois é que pode ser diferente, não é? E as ferramentas que utilizamos, mas é perfeitamente possível e até é bom que se faça. É como, por exemplo, quando dizem trabalhar a sustentabilidade numa empresa, não, mas nós somos 5 gatos pingados. Não interessa. Estas 5 pessoas podem fazer uma diferença enorme. Não é? António, e considera que esta iniciativa deve partir só da liderança ou que os colaboradores também enquanto força da empresa também podem ter esta iniciativa e levar eles próprios a incentivar as FIAs, os líderes, os gestores a interessarem-se e a implementarem e levarem estes temas para dentro da organização? E de forma muito rápida, eu costumo dizer que reclama quem não sabe influenciar eficazmente. De facto, estes movimentos ocorrem em todos os níveis da organização. Esse movimento vem de baixo para cima, vem de cima para baixo, vem por consultores que estimulam, vem da mídia que pressiona também nesse sentido, vem das novas gerações. Portanto, isto são pressões múltiplas, não é um sistema, um ecossistema de facto complexo, onde as pressões surgem das mais variadas formas e de algumas que ainda não conseguimos identificar. Agora, de facto, as pessoas, porque elas querem ser um exemplo e porque elas procuram um bem-estar subjetivo, talvez que as preencha mais, também elas podem ser uma força motriz para trazer para influenciar essa cultura. Agora, é evidente, não podemos ser ingênuos, o líder dá forma à cultura de forma... porque tem um diferencial de poder. A hierarquia significa criar diferenciais de poder. Isto é a definição de hierarquia e, portanto, é evidente que quem está na liderança tem a possibilidade de criar, através desses diferenciais de poder, influenciar e dar forma à cultura com a estratégia ao pequeno almoço e, portanto, basta olharmos para a Rádio Alcatifa e percebemos a importância que tem a cultura para influenciar determinado tipo de atitudes, estados emocionais, comportamentos, e o líder deve pensar sobretudo uma outra coisa, que é, ele não é apenas responsável pelas pessoas que ali estão e que lidera, mas também pelas famílias dessas pessoas, na medida em que se a pessoa sai de lá frustrada sistematicamente, sai de lá triste, sai de lá amargurada, sai de lá ressentida, de lá, entenda-se empresa, organização, obviamente que isso vai ter um impacto no ecossistema família, e evidente que isso depois é um sistema de retroalimentação que pode ser uma espiral positiva ou negativa. É evidente que isto não é linear de todo. De qualquer maneira, o líder, se de facto quer desenvolver-se na sua estatura moral, é convidado a pensar também nisso, sobre como é que os seus comportamentos e a sua comunicação, tanto verbal como não verbal, e as políticas da organização estão a influenciar as equipas, as pessoas, e como é que as pessoas se sentem, vá lá, de uma forma geral, naquela cultura e como é que respondem àquela cultura e como é que participam naquela cultura. As culturas são dinâmicas, as pessoas influenciam-nas seguramente, mas não podemos ser ingênuos. O líder dá forma à cultura e as hierarquias servem para criar diferenciais de poder que se desejam cada vez mais, que inspirem e que sirvam para contribuir para o desenvolvimento de organizações mais saudáveis, mas
é preciso também termos o cuidado de não cair em discussões ingênuas. Obrigada. Eu acho que a minha pergunta também foi um bocadinho neste sentido, que independentemente de eu não ser o líder da empresa, eu também tenho uma autorresponsabilidade por mim própria para mudar um bocadinho o meu ecossistema. E muitas vezes nós colocamos sempre isto no outro, quer dizer, o outro é que tem que fazer, o outro é que... Não é? E na verdade, o que é que eu estou a fazer para contribuir, o que é que eu estou a fazer para mudar? E às vezes, como já falámos aqui, só depende de nós. E se calhar uma pequena mudança em cada um de nós, e para quem nos está a ouvir, a culpa não é sempre do chefe, nós também podemos fazer alguma coisa por nós para mudar as coisas. E só o facto de quem nos está a ver já está a fazer alguma coisa, porque podiam escolher estar numa esplanada ou fazer outra coisa e estão aqui a melhorar as suas competências e a ouvir-nos, que também é uma grande honra. Temos neste momento 115 pessoas a ouvir-nos, portanto acho que estamos todos de parabéns à PIE, conseguimos estar aqui num evento recheado não só de boa conversa e boas partilhas, mas também um conjunto de pessoas a ouvir-nos. E como as ouvimos, vamos também responder-lhes às perguntas. Nós temos estado aqui a ter alguns comentários muito positivos acerca das intervenções. Temos aqui uma pergunta da Sofia Marcelino. E a pergunta é, ela não diz para quem, portanto vou deixar para o grupo e quem quiser pegar é bem-vindo. Quais são as dicas para desenvolvermos o ser presente? Pergunta aqui a Sofia. Diga, acho que tens que voltar à escola, dizer que é que acho que... Ok, tem que ser eu. Ok. Desculpa, Mónica, disse ser presente? Ser presente. Eu não sei exatamente em que altura é que surgiu esta pergunta, portanto, não sei se algum de vocês referiu isto no vosso discurso, não é? Da importância de sermos presentes. Acho que é um tema, é uma pergunta que eu acho que estou aqui a pensar, que eu acho que ela encaixa bem aí na Regina para ela responder. Eu também olhei para ela. Apesar de que a Renata também poderia responder nesta coisa do estar presente na atividade que eu estou a fazer. Presente, não é? Mas eu acho que pode ser aqui uma questão para a Regina. Pôr o telefone de lado? Para mim, sim. Não fui eu que falei sobre isso, mas com todo o gosto vou responder. O ser presente é... Lá está, aquilo que a Milena também agora... Há pouco tempo fizemos um webinar e falámos um bocadinho sobre esta abordagem regenerativa, e uma pessoa que estava a participar, um dos participantes, que trabalha com informática, portanto está sempre em frente ao computador e está ligado muitas horas por dia, ele dizia que tinha imensa dificuldade em se conectar ou reconectar com ele próprio. E ele dizia que achava esta abordagem muito ligada à natureza uma excelente oportunidade de o fazer. E nós depois achamos que esta reconexão só pode acontecer em ambiente natural, em levantarmos do nosso sítio, irmos lá para fora e termos contacto, mas não necessariamente. E nós, basta fazermos o exercício de parar um bocadinho, não é? E de nos centrarmos em nós e naquilo que sentimos, não é? E o ser presente é o conseguirmos, primeiro que tudo, antes de nos conectarmos com alguma coisa, conseguirmos nos conectar com nós próprios, e nós não fazemos muito isto. Estamos sempre a conectar-nos com alguma coisa e não é necessariamente com alguém, é com alguma coisa. E normalmente são coisas como estas, não é? Telefones, computadores, iPads, e-mails, WhatsApps, mensagens, tudo nos aparece assim, e isto fica com que o nosso cérebro fique extremamente exacerbado de informação e nós não conseguimos depois centrar-nos naquilo que te importa. Portanto, para mim, não sendo eu que falei no tema, o ser presente é isto, é o reconectar-nos com nós próprios, não é? Com o momento presente e aliarmos um bocadinho de todas as milhentas preocupações que nos assolam a cabeça a cada segundo. Mas esta é a minha opinião. Madalena? Eu não tenho muito... Eu acho que foste tu que falaste nisto. Não, eu falei sobre o multitarefas, né? A mente divagante. Eu complementaria só que a gente fica pensando que preciso sentar e meditar 50 minutos por dia. E a gente não faz muitas vezes, né? E há técnicas de mindfulness para a gente simplesmente
simples, vou entrar numa reunião, ao invés de simplesmente mudar, né, de link para link, calma, respira, o que eu vou falar, qual é a pauta, quem são as pessoas. Então, eu acho que é um exercício de disciplina, de no dia a dia, realmente focar e tentar, ao invés de dar conta de tudo e ser multitarefas, né, tentar fazer uma coisa de cada vez com essa atenção mais plena, né? E aí uma grande dica, desligue o celular um pouco, né? Então, assim, estamos numa palestra, presta atenção, vai fazer uma apresentação, desliga, porque, de fato, as notificações hoje são um grande problema da nossa saúde mental. E quando eu saio do meu estado de flow, eu demoro mais 20, 30 minutos para voltar. Então, se eu preciso de algo importante, se eu preciso da minha atenção plena, preciso me desconectar um pouco desse mundo virtual também. Mónica, só acrescentar uma coisa que hoje em dia me ajuda muito, para além de pôr o telefone de lado, é realmente o estar presente com os outros também, não é? E isso implica nós fazermos a reflexão, e eu faço muitas vezes esta reflexão, não é? Por exemplo, antes de vir para aqui, como é que eu quero aparecer para as pessoas, não é? How do I want to show up? Para os meus filhos, à noite, quando chego a casa e põe o telefone às 6h30, quando tenho alguém na minha equipa a conversar comigo, quero ser aquela pessoa que estou... Diz lá, enquanto estou a escrever ao computador ao mesmo tempo, não é? Então, muitas vezes, sair de casa e ir no carro e perguntar quem é a pessoa que eu quero ser hoje, quem é o líder que eu quero ser hoje. Eu acho que isto traz-nos muito de volta àquilo, não é? E como é que eu quero que os outros sintam, não é? Trazer um bocadinho a atenção para aquilo que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, conseguirmos perceber quais são as situações que nos desviam, não é? Estamos em constante reação e eu acho que faz muita falta esse pensamento de prevenção, quem é que eu quero ser e como é que eu quero estar, comigo e com os outros. Temos aqui mais uma questão, que é precisamente, a questão é, gostava de perceber como funcionária de uma instituição, como é que posso sugerir a temática para ser trabalhada e implementada a nível organizacional. Reconhecer o ambiente e a cultura institucional nem sempre é fácil. Isto vai bater aqui numa outra nota que eu tomei aqui, e agora não tenho a certeza quem é que estava a falar, peço desculpa, mas foi naquele ponto que se falou um pouco acho que foi a Madalena, falou das dificuldades atuais do recrutamento, porque recrutam-se pessoas que não estão alinhadas com os valores da organização e depois a determinado momento há desmotivação e depois querem-se pôr as pessoas a cooperar umas com as outras, mas efetivamente não se trata só daquilo que cada um individualmente é, mas o que cada um individualmente não se identifica efetivamente com a organização e vice-versa. E eu coloquei aqui uma nota que é quantas organizações genuinamente é que têm consciência dos seus valores e estão alinhadas com eles. Porque eu acho que na base também há um bocadinho isto, não é? No marketing nós aprendemos que primeira coisa a fazer, missão, valores e visão das organizações, mas eu acho que muitas vezes é algo que se escreve para ficar bem no website. E não é sentido e estruturado e esquece. E depois gera isto. Esta pergunta aqui também acho que denota um bocadinho isto, que é como é que eu vou saber qual é que é a cultura? Se eu não sei, se calhar é porque ela também não está muito bem definida. A desmotivação pode ser por dois motivos, não é? Portanto, pode ser pela cultura em si ou também precisamos de perceber a motivação intrínseca das pessoas. Eu acho que não... Quando as pessoas estão desmotivadas, normalmente é porque têm objetivos que não as inspiram, não é? Muitas vezes nós temos objetivos para as pessoas, mas não nos perguntamos se os objetivos fazem sentido, não é? E eu acho que nós fazemos sempre performance reviews a cada 90 dias, mas nunca fazemos um culture review, não é? E eu acho que isso também é muito importante fazer a cada 90 dias, porque eu ontem não era mãe, amanhã já sou mãe, não é? Os benefícios que eu preciso também já mudaram, a minha maneira de estar já mudou, os meus valores já mudaram, e portanto isso é preciso realmente ser monitorado. Acho que hoje em dia, falávamos há bocado também das novas gerações e quanto a este propósito, é preciso perceber a maneira como nós trabalhamos, e isto tem a ver com a cultura, não é? A maneira como nós trabalhamos, eu acho que a Revolução Industrial trouxe-nos muito uma maneira de trabalhar que é fazer mais e mais e mais com cada vez menos e menos e menos, não é? Então as pessoas estão exaustas e eu acho que se nós olharmos outra vez para trás, nós percebemos que os nossos avós e bisavós, dependendo depois da idade de cada um, não é? Eles passaram por aquilo que foi a Revolução Industrial e trabalhavam horas sem fim,
para garantir uma coisa, sobrevivência. Não é? Nós precisamos de diagnosticar para compreender um bocadinho as coisas, para depois também perceber o que é que podemos entregar aos nossos colaboradores hoje em dia. Os nossos pais passaram por aquilo que foi a revolução tecnológica e eles trabalhavam horas sem fim para garantir padrões de vida e status. As novas gerações passam agora por aquilo que é uma revolução social, especialmente depois da pandemia, com os novos modelos de trabalho, com a globalização, onde há muito mais oportunidades, não é? Especialmente com o online e o home office, é que podemos estar a trabalhar daqui para uma Alemanha a ganhar 4 vezes mais. Elas agora querem duas coisas, qualidade de vida e propósito. E propósito, como a Renata dizia, não tem que ser uma missão única do princípio ao fim da vida, estanque, não é? Não temos que ser todos empreendedores, muitas vezes pode ser inspirar-nos um significado numa tarefa que nós não gostemos tanto. Qual é que é o impacto positivo disto, não é? Qual é que é o impacto positivo no meu colega? E há bocado falava da questão da responsabilização. Eu conto sempre esta história de 10 segundos que nós tínhamos uma pessoa que veio uma certificação que nós temos de 4 dias e ela descrevia aquilo que era uma cultura muito tóxica, daquelas que nós queremos sair de lá para fora. E ao fim de 3 dias de desconstruirmos toda esta temática, ela no 3º dia diz assim: eu descobri o meu propósito para esta fase da minha vida, que é ser a luz daquele lugar. E eu achei aquilo maravilhoso, não é? Nós muitas vezes podemos mudar a lente pela qual nós vemos o mundo, e acho que isso faz toda a diferença. Agora, sim, tem que ser um trabalho alinhado. Acho que me perdi na pergunta, estou com essa sensação. Mas foi muito válido, foi muito válido toda esta observação. A pergunta é, como é que um colaborador que acha relevante estas temáticas, levar estas temáticas para a organização, pode sugerir isto às suas chefias, às suas lideranças? Partilha um vídeo no YouTube. O que não faltam aí são palestras, e mandaram um e-mail a dizer assim: olha que coisa tão gira que eu vi. É que às vezes também não é complicado, é só... Eu acho que o mais palavra. Não, e é aquela questão da dor, não é? Temos mais não sei quem, apresentou a carta de despedimento para se ir embora. Isto está difícil as pessoas quererem ficar cá a trabalhar. O que será? Não é? O que é que será que nós estamos a fazer para tornar este sítio suficientemente atrativo para que as pessoas colaborem comigo? E depois só que depois ficamos na liderança, como o António Sacavém diz e bem, que é o próprio líder vai ter que perceber que no meio disto tudo é a pessoa e o que é que ele está a fazer genuinamente, para além de culpar todo o sistema e tudo o que está à volta, e o que é que ele pode fazer de diferente na organização. Pronto, mas isto é a minha opinião. Já dei aqui a resposta para vocês, peço desculpa, não sei quem é que estava. Madalena, desculpa. Depois vou-me calar, porque já estou a falar demasiado. Eu sugiro sempre as pessoas perceberem um bocadinho qual é que é a linguagem das suas lideranças, não é? Estamos a falar com um cérebro mais analítico, que quer saber é o conectar a felicidade e o bem-estar com os lucros, então é isso que vamos dar, então são esses estudos que vamos apresentar, não é? Estamos a falar com uma pessoa mais emocional, que quer realmente o bem da comunidade, então é isso que vamos pregar, não é? Estamos a falar com uma pessoa que quer saber do employer branding e da reputação do mercado, então vamos entregar isso, não é? Portanto, conectar aquilo que são os pontos de dor da organização com o maior número de benefícios. Acho que, mas lá está, é preciso muitas vezes medir, eventualmente, trazer alguns estudos de mercado, há muitos case studies hoje em dia, e portanto fazer esse match, é quase uma estratégia de vendas, não é? Exatamente. É ser um bom negociador, ali como diz o António Sacavém, e bem. Olhem, muito obrigada aqui pela vossa participação. Eu acho que nós continuávamos aqui à conversa até 2024, porque está mesmo agradável e acho que isto ia fluir naturalmente, porque são temas relevantes e que nos levam aqui a muitos pontos. Agradecer a vossa participação, o vosso contributo muito, muito rico aqui nestas jornadas. Obrigada, Renata, obrigada, Liliana, obrigada, Antónia, obrigada, Regina, obrigada, Madalena. Vamos fazer aqui uma pausa de 5 minutos apenas para quem quiser ir tomar um café, agitar aqui, esticar-se, espreguiçar-se, e voltamos dentro de 5 minutos para a terceira parte destas jornadas com inteligência emocional na saúde. Até já a todos. Ok, muito obrigada, um prazer, até que não conhecia, está bem? Prazer, obrigado. Prazer, obrigada.